para já o que se consegue perceber é que é uma tragédia, e uma tragédia com dimensões que não têm apenas a ver com a violência dos dois terremotos, que foram de facto muito violentos, e sobretudo com aquela sobreposição, porque tens um tremor inicial e depois tens outro ainda mais forte, Sim, que é uma com coisa um que não é minuto, habitual, sim. com 39 segundos Sim. de distância entre ambos, que não é nada habitual, e portanto faz com que provocou uma quantidade de colapso de construções eh, que os especialistas dizem não foi apenas porque foi muito violento, foi também por causa, enfim, de circunstâncias locais. Estamos a falar de estes dois terremotos terem ocorrido praticamente por baixo de cidades, portanto, não muito longe. Portanto, não é um terremoto a grande distância, como, por exemplo, o terremoto aqui em Portugal de 1969, que eu me lembro dele, foi um terremoto que foi ao largo, a distância e a grande profundidade, e, portanto, o impacto foi mais violento, foi mais, em termos de energia libertada, foi muito maior que estes, mas foi mais distante. Este foi relativamente próximo e, aspecto que pode também ter alguma influência, o solo, sobretudo da zona litoral, portanto, estamos a falar, para as pessoas terem ideia, onde há mais destruição é numa espécie de planície litoral que fica entre as montanhas e o mar das Caraíbas, portanto, que fica a norte, um bocadinho a norte da cidade de Caracas, propriamente dita, se bem que Caracas também tivesse tido bastante destruição, aquela zona de Gaira, a zona onde fica o aeroporto, toda uma faixa que é atravessada pela falha onde ocorreu o sismo, e aí o solo tem muita argila e, portanto, é mais móvel, digamos assim, mexe-se mais, e isto potencia o efeito dos tremores de terra. Mas aquilo que os sismólogos dizem, eu li uma entrevista designadamente com um sismólogo, um engenheiro sísmico, daqueles engenheiros especialistas em construções, chileno, e no Chile já houve, em décadas recentes, alguns terremotos mais violentos em termos de dimensão do que estes, sem o número de vítimas que estão a acontecer nestes. O que ele diz é que a lei que está na letra da lei venezuelana, sobretudo pós 1967, que foi o último grande terremoto em Caracas, até é bom, são normas boas, o problema é saber se elas estavam a ser cumpridas. Portanto, se as pessoas construíram de acordo com essas normas. E o que tudo indica é que não. E não se pode aqui dizer que caíram muitos edifícios que não são apenas os edifícios pré-67 ou vá lá, ainda houve uma outra grande catástrofe naquela região a seguir a 67, que foi o chamado desastre de Vargas em 1999, mas aí foi uma coisa diferente, foi uma chuvada torrencial durante muitos dias que provocou um deslizamento de terras que caiu sobre a cidade e houve também dezenas de milhares de mortos. Já estava, Hugo Chávez tinha acabado de chegar ao poder, portanto, neste caso ele não Com foi. muitas habitações precárias ainda, Muitas não é? habitações precárias, portanto ele tinha acabado de chegar ao poder, ele não foi, ele cavalgou aquele desastre para consolidar o seu poder. Aqui é um bocadinho... Favelas, não eram? Era uma Provocadas. uma situação, pronto. Uma boa parte do que caiu agora foram construções chavistas, digamos assim, designadamente para realojar as pessoas do desastre de Vargas. E, portanto, essas construções, aliás, eu vi algumas imagens de blocos gigantescos do plano de vivenda, como era chamado, grande plano de vivenda, que caíram literalmente assim, portanto, umas coisas como um castelo de cartas, em que as cartas ficam todas amontoadas umas sobre as outras, só que no meio daquilo há gente, não é? Há gente, as imagens são muito, muito impressionantes, não foram edifícios muito altos e aparentemente modernos que caíram, o hotel de uma família de portugueses, por exemplo, que é uma construção que não se... Enfim, aparentemente teria todas as condições para se manter. Portanto, percebe-se, por um lado, a violência das condições locais, mas, por outro lado, claramente um problema aqui de qualidade de construção e de vigilância. O que é muito típico, muito, muito típico de países onde há corrupção. E a Venezuela, nos índices de corrupção, aparece como um dos piores do mundo. É o terceiro ou quarto a contar do fim. Varia de ano para ano, mas basicamente é o terceiro ou quarto a contar do fim. Estes estados cleptocráticos, que era no fundo o que é
aquele regime, são regimes que vivem muito, quer dizer, onde as regras não são para cumprir, depende dos amigos, dos envelopes, dessas coisas todas. Ainda agora, por exemplo, um dos debates que existia pouco tempo antes disto ter acontecido é que depois digamos, da captura de Maduro e digamos, dos acordos da administração americana com Delcy Rodrigues para eventualmente uma transição, houve o retomar da ajuda, foram enviados medicamentos para os hospitais de Caracas e boa parte deles desapareceram, não chegaram aos hospitais. O que é que lhes aconteceu? Ninguém sabe. Mas há uma coisa que se sabe. E essa coisa pode ajudar a explicar o que é que lhes aconteceu, que é o sistema de saúde estava literalmente destruído. Portanto, estamos a falar de um sistema de saúde onde as salas de cirurgia, portanto as salas preparadas para se poderem fazer cirurgias, em cada 10 só funcionavam 4. Portanto, a maior parte, digamos, e estamos a falar de algo que numa situação destas estaria sobre-ocupado. Aqui estamos a falar de sobre-ocupação de uma coisa que estava semi-destruída. E depois, mesmo nas que estavam a funcionar, quando os venezuelanos, enfim, antes desta tragédia, iam para lá, tinham que levar os medicamentos. Portanto, era o estado em que isto, quer dizer, e percebe-se, quem tem que levar medicamentos tem que comprar os medicamentos. E compra os medicamentos, enfim, o que é que acontece aos medicamentos, à ajuda que chegou. Portanto, temos um sistema de saúde que não existia, portanto, mas isto, apesar de tudo, é a seguir a resgatar as pessoas. No que diz respeito ao resgate, aqui é preciso perceber, tem sido uma enorme dificuldade. Aquilo que os relatos que chegam do terreno é que há imensos voluntários venezuelanos, pessoas aflitas, que vão à procura de familiares, que vão ajudar, que vêm de todo lado. As imagens de motocicletas a passarem, verdadeiras nuvens de motocicletas a tentarem chegar à zona afetada, que é aquela zona litoral, entre a montanha e o mar é enorme, e a reação do governo é dizer, se vocês vão todos para lá, não chegam as ambulâncias, não chegam os carros, nós não conseguimos controlar o trânsito, portanto, de repente, ninguém pode ir. Portanto, é uma coisa que revolta as pessoas, porque elas, por um lado, não veem as autoridades a fazerem o que deviam fazer, não veem máquinas pesadas, não veem os serviços de coisa, a polícia e o exército, que são centenas de milhares de pessoas, a milícia, só serve para controlar o trânsito, e, em alguns casos, para ameaçar jornalistas, também há relatos sobre isso, não filme, se filma é preso, portanto, muita mentalidade pré-existente, e a própria Delcy Rodrigues, portanto, a atual, enfim, a presidente interina. A presidente interina é alguém que, ao contrário, quer dizer, o Chávez era um líder carismático, Maduro, não se tendo a aura de Chávez, apesar de tudo, tinha uma presença pública imponente. Delcy Rodrigues nem pensar nisso. Ela é aquela gente dos bastidores, portanto, cinzenta, mas ao mesmo tempo terrível. Ela e o irmão. E a primeira aparição pública foi catastrófica, porque ela apareceu vestida com algo que foi logo identificado como sendo uma capa de, não sei, 1.500 euros, uma coisa assim do género. Portanto, o que não é de admirar, porque ela gosta de boas marcas italianas, e não só, portanto, tinha primeiro esse efeito, depois já apareceu uma segunda vez, mas com as pessoas a dizerem só aparecem para a propaganda, não está a acontecer nada, quem está a começar a chegar são as ajudas internacionais, aqui estes não fazem nada, e depois esta ideia de, digamos, liquefação da própria máquina do regime é tão grande que uma das coisas que me deixou, devo dizer, até um pouco surpreendido, foram uns posts na rede social X do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, portanto, que é aquela figura que de repente se transformou numa espécie de herói na América Latina, mas que é um proto-ditador, Bukele, a dar notícia de como é que, enfim, o El Salvador é um país pequenino, não é? Sobretudo comparado com a Venezuela. Como é que algumas equipas de salvamento de El Salvador estavam a salvar pessoas. E é um post grande em que ele, com imagens, como é que diz que as nossas equipas, mais os peruanos, salvaram, enfim, neste caso será uma coisa até notável, uma senhora, que até posso dizer o nome dela, chama-se Belkis Josefina Barreto Garcia,
de 60 anos, que foi resgatado ao fim de 86 horas, e depois ele continua, porque vai relatando. E agora nós vamos levá-la para o hospital, porque ela está em um estado muito, muito pior, e depois com imagens da ambulância a chegar ao hospital, e depois, passado um bocado, diz: estou muito contente, já falei com os médicos, ligaram-me agora do hospital, a condição é muito estável da senhora, os médicos dizem que para ficarmos todos tranquilos. Isto é o presidente de outro país. E o adversário político máximo, digamos, de alguma forma, do regime venezuelano. Portanto, é uma espécie de liquefação destas coisas todas, o que está a acontecer. Sendo que os próprios, quer dizer, a ajuda principal aparentemente estará a chegar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandaram uma equipa gigantescas, portanto, as fotografias do avião em que aquelas equipas, aquilo parecia, é uma quantidade de gente enorme. Vão mandar dois barcos, curiosamente, pelo menos um deles era o que tinha participado no bloqueio antes da Operação Maduro. Portanto, os barcos, na zona há um dos principais portos, o segundo principal porto da Venezuela fica na zona mais afetada, portanto os barcos vão instalar-se ali. A equipa, eles mandaram um general marino para coordenar tudo, porque aparentemente, de facto, ninguém confia nas... Quer dizer, é o Bukele em pequeninos, são os americanos em grandes, e é assim que as coisas estão a acontecer. É evidente que isto, num caso de um terremoto, as primeiras 72 horas são determinantes, tudo que agora se recuperar de pessoas vivas são milagres, praticamente, não é? Pode haver um caso ou outro em que há bolsas de ar maiores, mas é uma situação verdadeiramente, digamos, de exceção, e os relatos da zona da catástrofe, a maior parte das pessoas, que eu li em vários jornais, o cheiro a cadáver já é... impregna-se em tudo, quer dizer, nas mochilas, na roupa, quer dizer, não é só a gente ficar perturbada pelo nosso olfato, é tudo o resto, e há imagens horríveis desse ponto de vista. Portanto, temos uma situação de coisa. Agora, politicamente, o que é que isto vai dar? Muitas vezes, nestas alturas, porque há uma altura de grande aflição, os regimes, e estes regimes autoritários, e por exemplo a Cuba era muito eficaz nisso, sempre passava um tufão não, um ciclone, um furacão, portanto, era cavalgarem a ajuda, mas para isso é necessário um mínimo de organização e um mínimo de capacidade. E um mínimo, olha, aquilo que, de alguma forma, o nosso Marquês de Pombal fez em 1755, também não era um regime democrático, propriamente dito, mas que ele, com aquela, quer dizer, um lado de evidente eficácia, portanto, aquela famosa coisa, os mortos salvar os vivos, não é? Portanto, aquela famosa frase, e depois toda a reconstrução de Lisboa, tudo aquilo fez parte da mitologia pombalina. Neste caso, houve outros, quer dizer, há mais, já aconteceu noutros países, não é? Às vezes acontece ao contrário. Por exemplo, na Venezuela houve um outro terremoto, enfim, não podemos falar aí de regime de ditadura, mas houve um outro terremoto em 1812 que caiu a meio das guerras da independência da Venezuela. Portanto, na altura já tinha sido constituída a primeira República Venezuelana, com o Bolívar, Simão Bolívar, e um terremoto em 1812 com 20 mil mortos, portanto um terremoto também muito violento, levou ao colapso dessa primeira República, e a Guerra Civil continuaria. Curiosamente, essa guerra, não é, eu estou a chamar de Guerra Civil porque, sendo uma guerra entre realistas e republicanos, uma guerra de independência, a maior parte dos realistas eram venezuelanos. Portanto, já eram pessoas que lá estavam há muito tempo. Não houve aquilo que nós vimos nos Estados Unidos, com um exército, até porque a Espanha estava na altura nas guerras napoleónicas e, portanto, não tinha forma de mandar um exército para combater o Bolívar. Mas, feito este pequeno parênteses, é de facto um primeiro regime que caiu por causa de uma catástrofe natural. Ninguém tem a certeza o que é que vai acontecer aqui exatamente. Porque também houve situações na América Latina onde a ineficácia, a revolta relativamente àquilo que como se diz em castelhano, solo lo pueblo salva lo pueblo. Portanto, esta ideia de que só o povo salva o povo e que só o povo é capaz de fazer alguma coisa, isto instala-se e há uma revolta contra os poderes existentes. Isso aconteceu no México, num terremoto recente, e acabou por levar à queda do partido que teve no México para 60 ou 70 anos no poder, que foi o PRI. Tem um nome para mim mais fantástico de todos os nomes de partidos, que é
Partido Revolucionário Institucional. Portanto, é uma contradição em si mesmo, não é? Mas, É a quadratura do círculo. é a quadratura do círculo. Pronto, na altura isso correu mal ao regime, acabou, enfim. Mas o México, apesar de tudo, era uma coisa, não seria uma democracia perfeita, mas tinha condições de liberdade e democracia diferentes das que tem a Argentina. Aqui há mais um ponto de interrogação, que é saber se Maria Corina Machado, que quer regressar neste momento à Venezuela, o vai ou não fazer, se o consegue fazer. A administração americana não está a gostar muito disso, porque queria dar sinais de que preferia controlar melhor o processo. Em princípio, as eleições só seriam no final do ano que vem, portanto em 2027, mas isto, portanto, também se compreende que alguém com, digamos, a alma, digamos assim, de Maria Corina Machado, estar a ver isto à distância é quase... E estes momentos, desse ponto de vista, podem também ser muito, muito simbólicos. Vamos ver o que é que acontece. Isto é uma coisa das próximas horas ou dias, saber se ela consegue ou não regressar, até porque os caminhos de entrada estão muito fechados, as fronteiras não abriram. Há também relatos da fronteira com a Colômbia, de muitas famílias aflitas que não conseguem fazer chegar as ajudas. Quer dizer, repara, a Venezuela é um país que neste momento tem 8 milhões de imigrantes, pessoas que saíram... não é imigrantes, é emigrantes, pessoas que saíram do país fugindo do chavismo e do madurismo, não é? Portanto, muitas das pessoas gostariam de poder voltar, gostariam de poder ir ajudar e não conseguem entrar. Portanto, há aqui muitos pontos de interrogação. Vai ser muito importante perceber, não apenas estes dias, porque estes dias vão naturalmente ser dias de grande aflição, e dentro de pouco tempo as equipas de socorro vão começar a regressar, porque já não haverá nada a fazer a não ser limpar os escombros, mas o balanço final... Devo dizer que estou... Atualmente penso que é 2.000 e tal mortos, não é? 2.400 mortos, os números 2. Sim, 1.400. Não, penso que geralmente... Já é mais. Já é mais. Julgo que já ultrapassaram os 2.000, mas eu devo dizer que quando vi aquela primeira informação do Serviço Geológico dos Estados Unidos, que poderiam chegar a ser mais de 10.000 mortos, mas como é que eles podem dizer isto? Entre 10.000 a 100.000. 10.000 a 100.000 das primeiras horas. E se calhar é para aí que vamos caminhar, até porque isto é outra coisa muito, muito, muito relevante do estado de liquefação daquele regime. Enfim, também li uma entrevista com um sismólogo da Universidade dos Andes, que é a Universidade de Caracas, a dizer, nós tínhamos 300 sismógrafos no país, há para aí 3 ou 4 a funcionar. A minha unidade na universidade tinha 15 pessoas, acabou. E, portanto, tudo aquilo, quer dizer, não se consegue prever um sismo, eles não teriam conseguido prever um sismo, mas a própria monitorização do sistema, nós sabemos a intensidade do sismo e a sua localização com os dados que vieram da Europa ou dos Estados Unidos. Não foi com os registros aqui na Venezuela, porque esses não os temos. Está tudo avariado, está tudo sem funcionar. Portanto, no meio da tragédia, esperemos que isto permita, porventura, uma transição mais rápida e uma nova esperança, porque a situação da Venezuela, já falamos disso em vários outros programas, a da Venezuela com este regime era de uma destruição absoluta. É um daqueles países que podia ser um dos mais ricos do mundo e chegou a ser quase um dos mais ricos do mundo, e que por, enfim, obsessões ideológicas e corrupção, as duas coisas misturadas, se transformou num dos países mais pobres e mais destruídos da América Latina.